Agora vou mudar. Paz do Senhor. Puxa, que bom. Irmãos, eu tenho falado sobre alguns acontecimentos dos nossos dias. E que toda pregação é um direcionamento de vida ou morte. Todas as vezes que você comparece para ouvir o Senhor falar, aquilo que o Senhor fala para cada um de nós, se torna ou vida ou morte. Depende da minha aceitação. E eu estava pensando que às vezes nós não paramos para meditar em algumas passagens bíblicas, dando a ela a real visão que ela revela. Por exemplo, você parou já para meditar que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas serão poucos escolhidos? Isso é muito sério. Isso aí deveria nos inquietar, deveria nos afligir, porque o Evangelho chama a todos, mas são poucos os escolhidos, e exatamente os poucos escolhidos é que adentrarão a vida eterna. Não serão os muitos chamados. Isto deveria nos inquietar e nos preocupar. Aonde eu estou? Nos chamados ou nos escolhidos? Outra passagem que deveria nos inquietar muito e também até nos afligir é a parábola do semeador. A somatória dos 4 quadrantes aonde a semente cai, ela revela o campo que é o mundo todo. A semente da palavra, na particularidade de cada vida, ela cai num quadrante. Por exemplo, tem a semente que cai à beira do caminho. Os pássaros roubam e levam embora. Do quadrante, 25% está fora do processo salvífico. Tem o outro que cai no meio dos pedregais, a mesma semente, mas por não ter raiz, ela é queimada e morre. São aqueles que ouvem, mas não têm raiz. Logo, acaba. O aquecer da palavra que ouviu, e tudo termina em tão pouco tempo. Já são 50%. Da beira do caminho 25%, em pedregais 25%. Mas a palavra diz que também cai no outro quadrante, que é no meio dos espinheiros, em que os cuidados e os deleites da vida sufocam a semente e ela morre.
75% se perderam. Muitos pregam sobre isso. Mas isto não os inquieta. Somente 25% é chamado de terra fértil, boa terra, em que a semente cai e produz 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Isso deveria criar e gerar no meu coração angústia. Em qual quadrante eu estou presente? Na que cai à beira do caminho, que o diabo rouba? Na que cai no meio de pedregais, por não ter raiz, seca-se? Na que cai no meio de espinheiros, que os cuidados desta vida sufocam e matam-na? Ou eu sou parte da terra que produz quando a semente cai? Irmãos, pensemos nisso. É muito sério. Quando Jesus estava na sinagoga trazendo uma palavra, todos, ou a maioria dos que estavam ouvindo, disseram: esse discurso é muito duro para nós, quem poderá ouvir? Palavra dura. E diz assim: muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Jesus perdeu uma grande e enorme parcela dos que caminhavam com ele por causa da verdade pregada. E chega um momento em que ele olha e pelo que a palavra mostra, dá-nos a impressão que ficaram somente os 12. E ele vira para os 12 e diz assim: quereis vós ir também? Podem ir. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E ele disse: independente dos que me seguem, independente de vocês, apóstolos meus, se vão me seguir ou não, eu vou continuar fazendo a obra do meu Pai. Porque de todos que tenho chamado, poucos serão os que vão ouvir: vinde benditos do meu Pai. Trago-vos isto para enxertarmos isso que eu estou falando na palavra que começamos a pregar domingo passado e daremos uma sequência hoje. Todas as vezes que você adentra um lugar como este, e que você diz: Senhor, fale comigo, você precisa se tornar um desses lugares para o cair da semente. E aonde ela cair, ela precisa produzir, mas ela só vai produzir aonde a terra é fértil. Aonde a terra, como diz Hebreus 6, bebe da água que cai sobre ela. Isso não vos perturba? Não vos inquieta? Se não nos inquieta, não nos aflige, não nos perturba, é porque nós colocamos o nosso câmbio no automático e não estamos mais preocupados na mudança de marcha. Nós estamos dizendo: do jeito que está bom, assim vai. Não. A cada dia você precisa tomar posse da promessa que Deus te deu de vida eterna. E aquilo que te sufoca, aquilo que muitas vezes impede o aprofundar das tuas raízes, os pássaros que roubam a semente à beira do caminho, precisam ser expulsos da tua vida.
E a tua vida precisa ser aquele canteiro fértil, que quando o Senhor lança a semente, logo Ele diz: irei à minha igreja e comerei dos frutos que ela produz. Mas só vai produzir se a terra for boa. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Muitos chamados, poucos escolhidos. Abra a tua Bíblia, Apocalipse 3, 17. Você vai se colocar em pé. Queria repetir, porque talvez é conveniente sempre repetirmos acontecimentos bíblicos que não são doutrina da igreja. Quando Jesus abre a palavra na sinagoga, todos se colocaram em pé. Quando Neemias abre a palavra, prestes à volta para Jerusalém ao sair da escravidão, todos se colocaram em pé. Colocar-se em pé diante dessa palavra quer dizer: eu vou me colocar em reverência diante do manual que Deus deixou para a condutividade da minha vida. Quando dissermos, vamos abrir a palavra, fique em pé. Ela é vida. Ela é vida eterna. É ela que vai te levar para o céu. Posso repetir isso? É essa palavra que vai te conduzir para a vida eterna. Examinais as Escrituras, diz João 5,39, porque cuidais ter nelas a vida eterna. A vida eterna está aqui dentro, gente. Se eu entrar dentro do livro e esse livro entrar dentro de mim, eu estou na vida eterna. Jesus, além de dizer que nós cuidamos ter dentro das Escrituras a vida eterna, Ele diz: são elas que me revelam. Você quer conhecer a Cristo que você não vê? A hora que você abre este livro, os teus olhos se abrem, as escamas caem, e você começa a enxergar por detrás da letra algo precioso. Mais uma vez eu creio que Deus me quer por profeta nessa noite. E a palavra profética já começou. Ore para que o Senhor inquiete o teu coração, te angustie, te aflija. E com tudo isso, coloque sede aí dentro em ouvir esta palavra. Você vai ler comigo Apocalipse 3,17. O ano está funcionando hoje? Uma escuridão. Ore aí desse para raiar a luz. Ô geração incrédula. Vocês vão ler comigo Apocalipse 3,17. Nós vamos ler como um só corpo, em comunhão, numa só voz. Ninguém corra. Por favor, não vamos fazer que nem Pedro e João. Pedro e João ouviram a notícia que Jesus ressuscitou, os dois saíram correndo. Tenho para mim que João tinha uma condição física melhor do que a de Pedro, porque chegou na frente. Disputaram, eu quero ser o primeiro. Só que quando João chegou, foi o primeiro a entrar e o primeiro a não crer. Depois é que ele falou: meu Deus, agora que eu estou crendo no que eu ouvi lá atrás.
Então 17 diz o quê? Vamos lá? Como dizes, rico sou, e de nada tenho falta, e não sabe que és. Pare. Primeiro, novamente. Segundo, terceiro, quarto, quinto, nós vamos falar deles. Amém? Eu me assusto. Desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Hoje a pergunta é sempre a mesma: em qual você está desses? No 5? Pai, fala conosco. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Não nos deixe sair daqui sem que a tua semente brote. Tira, Senhor, tudo que na nossa terra impede do grão de trigo morrer e produzir muitos frutos. Só eu sei, Senhor, o que desde amanhã o meu coração sentiu. Só eu e tu sabes o que esta palavra causou no meu interior. E como teu profeta, eu te peço, me ajude a transmiti-la como tu desejas. E assim como ela sai do teu trono, assim ela atinja cada coração. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu quero vos dizer que a palavra de Deus ainda salva. Nós falamos isso domingo passado, mas eu quero repetir: a palavra de Deus ainda salva. A palavra de Deus ainda transforma. A palavra de Deus ainda transforma. A palavra de Deus ainda cura. E a palavra de Deus ainda liberta. Ela continua fazendo tudo isto. E a pregação não é simplesmente uma atração moderna. A pregação é um direcionador de tomada de atitudes. Ela norteia a nossa vida quando ouvimos. E muitas vezes, eu pergunto, qual é a finalidade dela? A finalidade da palavra é me confrontar. E é me levar a perguntar a mim mesmo, como é que eu estou para a volta do meu mestre? Eu não gosto de jargões pastorais, ministeriais, de liderança, para assustar. Não, eu não gosto. Mas a pergunta é cabível. Se o Senhor vier hoje, o céu se rasgar de norte a sul, se abrir, e ouvirmos a última trombeta, e ouvirmos o proclamar dizendo:
eis o noivo, que vem arrebatar a sua noiva, qual seria a minha atitude nesse momento? O que mais afasta servos de Deus dele é aquilo que hoje dentro das igrejas se acha normal. Antigamente chamavam-se de radicalidade. Hoje, a igreja entrou num estágio de normalidade que tudo é normal. Pecado deixou de ser pecado e passou a ser problema. Não, ele tem problema. E há algo escondido dentro dos bancos das igrejas, que não faz parte da nossa lista tradicional de pecados. Mas há algo escondido, que tem conduzido as vidas a caminho do inferno. E muitas vezes achamos normal. Muitos entram na igreja, mas não entram no culto. Muitos podem estar rodeados de religiões, de igrejas, mas estar longe de Deus. Muitos levantam as mãos, louvam, pregam, jejuam, oram, e o coração está longe de Deus. Quando eu olho para este verso de Apocalipse, e na somatória do que o verso que lemos, Isaías 29:13, no domingo passado, em que o Senhor diz: este meu povo senta diante de mim como meu povo, vem à minha casa como meu povo, me honram com os seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Irmãos, eu estou pregando para a igreja da qual eu faço parte. Então eu posso lhes dizer que eu estou incluso no que Deus está falando. Eu não estou dizendo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu estou dentro de um momento abrangente, em que como líder, eu preciso me examinar. Não é o fato de eu pregar, e talvez ser admirado por alguns, que o meu coração está perto de Deus. Não são os meus gestos, atitudes externas, palavras que brotam da minha boca, que me dão a convicção e a certeza de que eu estou na intimidade com Deus. Precisa acontecer, e isto é bíblico, uma última dispensação do Espírito Santo do Pai. Um chacoalhar
chamado evangélico. Quando tivemos a oportunidade de estar em Lausanne, junto com o pastor Jimmy Swaggart, em que ele, quando conversávamos com ele, ele dizia assim: a América, que hoje o Brasil copia tanto de lá, de líderes, ele dizia: a América está morrendo. A chama está se apagando. Nós, que evangelizamos o mundo inteiro, juntamente com os ingleses, hoje nós estamos precisando de que aqueles que foram evangelizados venham ao nosso país para tornar acender a chama do evangelho no nosso coração. A Inglaterra, país de líderes, como baluartes nas mãos do Senhor. Os templos estão se fechando, sendo trocados por boates. Lugares aonde Deus se manifestou gloriosamente, hoje não tem o mínimo vestígio da chama do evangelho. Se Deus tem um projeto especial para a igreja brasileira, em que líderes de fora do nosso país enxergam, lamento dizer que eles estão enxergando o que nós não enxergamos. E quando eu olho para isso, eu vejo que o nosso coração se distancia de Deus por coisas sem importância, mas que nos move da posição de filhos. O Senhor está dizendo aqui: vocês não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu. Ora, mas agora eu lhes faço uma pergunta. Hebreus 10, lá no verso 13, 14, diz assim: mas como saberão se não há quem pregue? Se não sabem que são desgraçados, isto é, não têm a graça de Deus. E ter a graça de Deus é ser salvo, porque somos salvos pela graça. Se não sabem que são miseráveis, isto é, mendigos, alguém tem que falar. Se não sabem que são pobres, desprovidos daquilo que é necessário, alguém tem que falar. Se não sabem que são cegos, desprovidos da visão verdadeira, porque quando a chama apaga aqui, os olhos se escurecem. Alguém tem que falar. Se não sabem que estão nus, isto é, desprovido de uma vestimenta protetiva, alguém tem que falar. Porque como saberão se não há quem pregue? Então eu quero
dizer para os irmãos que hoje o inimigo tem sido astuto a ponto de colocar dentro de nós um orgulho religioso. E isto tem causado comodismo. Somos salvos, salvos para sempre. Depende. Depende. Hebreus 6 responde. Para eu dizer que sou salvo e salvo para sempre, eu tenho que dizer assim: Senhor, tu conheces o meu interior, e tu sabes e eu sei, porque a palavra diz que ninguém conhece o interior do homem melhor do que Deus e Ele próprio. Eu sei o que a tua palavra tem feito aqui dentro, então eu posso dizer: se partir hoje, eu vou estar com Cristo, porque eu sei o que Ele fez aqui dentro. Então eu preciso trazer para a igreja aquilo que muitas vezes parece que eu tenho uma maturidade espiritual e eu estou sendo enganada pelo meu próprio interior. Por isso que Jeremias 17:9 diz: enganoso é o quê? O coração do homem, e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então hoje, eu vou começar por uma das 5 características da igreja de Laodiceia. E hoje eu vou trazer para os irmãos: eu sou cego e não sei, mas então eu preciso que alguém me fale para eu deixar de ser cego. Vamos aprender? Vai deixar a tua Bíblia aberta na 2ª carta de Pedro. No capítulo 1. E hoje nós vamos começar a entender como é que acaba a minha cegueira. Os irmãos estão dispostos? Porque o Senhor disse a Laodiceia: é cego e não sabes. E para que eu saiba, o Senhor precisa me revelar. Para eu deixar de ser cego e enxergar, alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Já que eu, na minha particularidade, não tenho condição alguma. Então nós vamos no capítulo 1 da 2ª epístola de Pedro, a partir do verso 4. Eu vou fazer uma ministração, parte expositiva, então atentem para cada verso. Verso 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas o quê? Promessas. No verso 2 ele está dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Através desse conhecimento, o verso 4 diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, o que vem a seguir? Fiqueis, por essas promessas, eu vou me aproximar da intimidade com Deus. E essa intimidade vai gerar dentro de mim a natureza divina.
Pensou que maravilha? Todos nós aqui desfrutarmos da natureza divina, já pensou? Hã? Pare para pensar na natureza divina do Senhor e imagina se nós estamos lá. Ah, nem pare, porque a distância é muito. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado do quê? Estamos livres de sermos corruptos, espiritualmente falando. Nada nos pesa, não usamos do Evangelho em benefício próprio, e nem trazemos um Evangelho de promessas falsificadas. As promessas grandíssimas do Senhor se cumprirão na tua vida quando a tua intimidade com Deus trouxer a você a verdadeira natureza divina. O que quer dizer isso? Eu penso como Deus pensa. Eu caminho como Deus caminha. Eu tenho sentimentos como Deus sente. A minha visão é como a visão do Senhor. A minha fala é como Deus fala. O meu pensamento é como o Senhor pensa. Isso é natureza divina. Nos livrou, porque estamos o quê? Livre da corrupção que, pela concupiscência que há no mundo. E concupiscência é o pecado desgovernado. Olha que perguntinha de escola dominical infantil. As crianças aqui vieram, podem responder. Alguém aqui já pecou? Hã? Só eu? Misericórdia. Quem já pecou aqui? É. Quem continua pecando aqui? É. Como diz o presbítero Rogério, mas há uma notícia boa. O pecado, quando reconhecido, traz arrependimento. O meu arrependimento brota a confissão, e a minha confissão gera o perdão do meu Senhor. Eu sou quebrantado. Que pela concupiscência há no mundo, e vós também, diga, eu, é conosco, agora é com a gente. Você repete comigo? Diga, eu, agora não dá para cair fora. E vós também, pondo nisto mesmo toda a... Você sabe o que é diligência? Eu fiz questão de escrever. Ser diligente é buscar minuciosamente os segredos da palavra. É ter zelo. E é investir minuciosamente, é examinar detalhadamente, ser diligente. É no momento que eu abro esta palavra, ele falou, vós também, por isso que eu disse, agora você está comigo, não podemos cair fora. Então agora temos que trazer para dentro da palavra a minha mente e a minha alma. Porque esta palavra vai ser transportada para a minha mente, e da minha mente eu transporto ela para o meu coração, e ela vai ser escrita nas tábuas de carne do meu coração. O Salmo 45, uma das coisas mais lindas que me marca. O meu coração ferve com palavras boas,
Porque a minha língua, que até pouco tempo atrás era o quê? Peçonha mortal, agora é a pena de um destro escritor. O que eu estou falando, se você permitir, está sendo escrito aí dentro de você. Porque a minha língua tornou-se a pena do Senhor, e Ele está escrevendo. E vós também, pondo nisto toda a diligência, examinar, procurar dizer ao Senhor. Eu falo uma coisa que todos talvez não entendam, mas meditar na palavra é conversar com ela, é perguntar para ela, e quanto mais você pergunta, mais ela te responde. Meditar é ter um diálogo com o livro que gera vida. Meditar, examinar, ser diligente, é buscar nesse livro aquilo que remove do meu interior todo impedimento de eu ser salvo. Não entenderam? Quando eu medito, Deus tira de dentro de mim através dessa palavra, porque ela é poder, né? Ela é poderosa. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Quando eu examino, na medida que eu estou meditando, o que dentro do meu interior o Senhor não aprova, vai sendo removido. Eu nem percebo, Ele está tirando todo impedimento da minha intimidade com Ele, e eu que estava distanciado dEle, meu coração começa a arder de novo, o meu interior começa a ferver por amor a essa palavra, o que está dentro dela salta para dentro do meu coração, o meu coração salta para dentro da palavra, e começa a haver uma reciprocidade de atitudes, e eu começo a ser purificado. Você não percebe, não? Quando a gente examina a palavra, começa a ter uma lavagem interna. O faxineiro, que é o Espírito Santo de Deus, vai nos limpando. E só Ele pode fazer, porque Ele conhece os mais profundos recônditos da nossa alma. Nós mesmos nem sabemos o que nós armazenamos aqui dentro, mas Ele sabe. Ele vai lá e tira, e varre, e limpa, porque Ele vai adornar a casa, porque a casa adornada tem um morador que tem prazer de bater a porta e dizer assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir com a casa limpa, eu entro. E eu vou cear com ele e ele comigo. Isso é intimidade. Vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, toda atenção, o exame, o examinar, o meditar, o procurar, o cavar, para descobrir as pérolas preciosas que estão no profundo desse livro. Mas nós fazemos isso. Eu não falei vocês fazem, eu falei nós fazemos. O Senhor disse: examinai essas escrituras dia e noite, para que prudentemente te conduzas, e tudo quanto fizerdes prosperará. As igrejas estão inventando meios de prosperidade e fazendo comércio com Deus, dê tanto para Deus que Deus vai te dar 10 vezes mais. Isso é diabólico, não vem de Deus, não é bíblico. Não entre nisso, porque é mentira do diabo. Prosperidade vem no meditar dia e noite nesta palavra. Quando eu medito, ela me dá o que Deus tem de melhor. E tem muitos ainda mentem, trazendo a você um direcionamento, dizendo: olha, peça a Deus aquilo que você quer. Se você precisar de um carro, dê modelo, dê o banco, cor, dê modelo, dê tudo, peça para Deus.
Meus irmãos, eu não dou nada para ele, porque ele tem modelo melhor do que os homens nem conhecem. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa assim. Pare de dar modelo para o Senhor, deixa Ele te dar o modelo que Ele tem. É muito melhor do que o teu projeto. Muito melhor. Agora Ele diz: nesta diligência te dá uma ordenança: acrescentai a vossa fé. Ele está dizendo o seguinte: você tem fé? O que é fé? Fé, primeira coisa, fé é levar Deus a sério. Fé é crer no que eu não vejo. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Fé é eu não desistir das promessas que Deus tem para mim. Fé é examinar-se a nós mesmos e, terminando o exame, a minha fé é acrescida. Pedro, no momento difícil, ele diz: Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas ele diz: acrescentai a essa condição que você tem de dizer: eu não vejo, mas eu creio. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Apesar de eu não tocar, eu creio que o que me foi prometido é meu, e no tempo do que prometeu há de chegar. Isto é fé. Fé é não cobrar a Deus pelas suas promessas, porque Ele sabe o momento, a hora e como cumpri-las na nossa vida. Nossa, Deus me deu uma promessa, está fazendo já meia hora e ainda não aconteceu. Fé é muitas vezes o choro durar a noite toda, mas você tem plena convicção de que a alegria vem no amanhecer. Isso é fé. Mas ele está dizendo: acrescente a esta fé. Olha o que ele diz: e acrescentai a vossa fé o quê? O quê? Você sabe o que é virtude? Tem gente que está pensando assim: caramba, o Senhor disse que, o pastor disse que vai me mostrar que a cegueira vai cair, mas não está falando nada. Calma. Fé é esperar. Fé é não precipitar, viu? Calma, quieta. Até 10 horas da noite nós podemos chegar lá. Até meia-noite, porque meia-noite ainda é hoje. E o Senhor não fala de amanhã e nem do ontem, Ele fala do hoje. Então nós vamos ter que aprender, pedir ao Senhor: Senhor, destrói a minha cegueira, porque agora eu quero ver, agora eu quero enxergar. Eu não vou sair daqui sem saber que a minha cegueira está destruída. Então, irmãos, eu vou correr para meia-noite terminar. Vamos lá. Acrescentai a vossa fé a virtude. O que é virtude? Qualidade do que conforma os seus pensamentos de acordo com a palavra. Lembra-se de Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Não põe a tua mente para ela viver segundo o que o mundo está ministrando. Não, conforme a tua mente de acordo com a palavra. Quer dizer, traga o teu pensamento, as tuas imaginações, teus sonhos para dentro deste livro. Isto é conformar. É dar forma. Eu tenho uma mente conformada. Eu tenho uma mente que foi formada pelo Espírito de Deus. Virtude
é transportar a minha mente para esta realidade bíblica. Você quer ver uma coisa? Quem gosta de pensar ou imaginar as coisas aqui? Tem alguém que faz isso? Tem. Ou é só eu? Eu nunca vi tanto mentiroso na minha vida. É verdade, é verdade. Não tem um que não deixa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Adianta a gente pensar? Não? Por quê? Porque o Senhor diz que o meu pensamento não é o dele. Então eu nem penso. Assim como disse o céu da terra, assim está distante o meu pensamento do teu. Então por que eu vou pensar? Você deita à noite, eu estou falando de coisas verdadeiras, tá, gente? Que a gente vive todo dia. Põe a cabeça no travesseiro, você começa a dizer assim, o dia de amanhã. Não, o dia de amanhã, olha o Tiago aí, não é? O dia de amanhã, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não é isso? E você começa a criar. Quero levantar cedo. Primeiro que já mente para você mesmo. Quero levantar cedo, vou isso, fazer aquilo, vou praticar, vai nada. Se Deus não te der o dia, você não faz nada, você morreu. Não pense, não se preocupe, não te inquietes pelo dia de amanhã, deixa Deus cuidar. Eu não estou falando nada que você não conheça, mas eu estou falando aquilo que você conhece e não faz e eu não faço. Deixa Deus cuidar, não vos inquieteis por coisa alguma, antes, vírgula, as tuas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com ações de graças. Porque quando você deixa Deus pensar por você, comece a agradecer porque vai acontecer. E acrescentai a virtude, que é um atributo divino, que Deus nos presenteia. Essa confiança nele, é Ele que nos dá. Mas acrescentai a virtude agora o quê? Ciência. Vai vendo. Você começa com diligência. Vai meditando. A diligência você acrescenta a fé. A fé você acrescenta a virtude. Vocês viram uma escala de crescimento? Isso na meditação, você nem está percebendo. Tua fé está sendo renovada, tua virtude está sendo presenteada, Deus vai colocando no teu interior, Deus vai te dando os tesouros que estão nele, os que estão escondidos na palavra, e você nem percebe, você está meditando, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, se Deus acordar você de madrugada, vai para o escritório, vai para a sala, vai para o quarto, vai para onde você quiser, onde não pode acender a luz, vai acender a luz no banheiro, vai lá, abre a Bíblia, senta lá, com o vaso fechado, senta lá, e examina a palavra. Você vai ver. E acrescentai a virtude a ciência. A ciência é a compreensão do mundo espiritual. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou. E porque rejeitaram o meu conhecimento, também eu os rejeitarei. O meu povo, o Senhor está dizendo o povo dele. Diga eu. Nós. Poderemos ser destruídos por falta de conhecermos o que há na esfera espiritual. E acrescentar, eu vou correr porque eu fiquei com tanta dó do que vocês falaram a hora que eu disse que ia terminar meia-noite. Foi um amém tão xoxo,
Então, teve gente que engoliu, nem falou para fora, falou para dentro. Isso me constrangeu, gente. Eu estou comovido. Quero ver se eu termino daqui 2 horas. E acrescentai ao conhecimento e à ciência o quê? Acrescentai o quê? Você sabe o que é temperança? Temperança é o autocontrole e equilíbrio nas tuas ações, pensamentos, emoções, desejos. É ter controle. Lá vem a perguntinha. Você vai ser sincero. Te peço em nome do Senhor. Quem quer pavio curto aqui? Levanta a mão bem alto. Quem é pavio curto aqui? Vai, gente, vocês que estão mentindo aí, levanta a mão. Aí, sabe que a mentira é pior do que a falta de temperança. Então aproveita agora e levanta a mão. Pavio curto é falta de equilíbrio, é ausência de temperança. Acrescentai à ciência a temperança, controle. Você já viu o que o descontrolado faz com a boca quando vem o descontrole? Quanta bobagem a gente fala. Além de, antes de falar, vem na cabeça cada coisa. Gente, já teve vontade de xingar? Para Deus já xingou. Porque o que há de ser para Deus já passou. E nós achamos que não. Não. Davi diz assim: o que eu pensei, minha boca não transgredirá. Temperança, equilíbrio. Nós somos traídos pelos nossos desejos e emoções. Temperança não permite. Que mais? Acrescentai a temperança o quê? Piorou. Paciência. Esperei com paciência no Senhor. Não fala só esperei. Esperei com paciência. E Ele ouviu o meu clamor. Paciência é eu ter Deus por fiel e deixar Ele me responder quando Ele quer. E acrescentai a paciência o quê? Piedade. A piedade é ter compaixão e misericórdia pelo sofrimento alheio. É se colocar no lugar de quem está sofrendo. Não é julgar. É eu sentir a dor do que está sentindo. É eu sentir o problema do que está problemático. É eu não me esconder dos que necessitam de mim. Agora presta atenção. É ter alegria no que o irmão teve quando recebe exatamente o que eu queria receber e não recebi. Você já se alegrou quando você... eu anseio ter isso. Daqui a pouco vem aquele irmãozinho e fala: Deus me deu uma vitória. Olha o que Deus me deu. Era aquilo que você queria. Você fala: e a mim não deu. Não está certo. Deus é injusto. Primeiro que eu tenho mais tempo de convertido do que ele, eu sou mais santo do que ele, eu sou mais filho do que ele, eu tenho servido a Deus mais do que ele. Agora, por que ele recebe ou não? Não, piedade é eu me alegrar quando você recebe o que eu não recebi, mas eu me alegro por você ter recebido. É difícil, gente. É difícil. E acrescentai a piedade o quê? O amor fraternal, que é um sentimento de carinho e afeição, forte, mas é natural. Eu não forço amor por você, não. Tem que ser natural da minha vida. Eu tenho que te amar naturalmente.
E não é ocasionalmente. Vou te amar quando me interessa. Eu tenho que te amar quando você não tem amor de ninguém. Que se desenvolve entre os momentos mais difíceis de uma família. Alguém fala, então é particular no lar? Não. Efésios 2 diz que o Senhor Jesus destruiu a parede de separação através da cruz e nos trouxe para a família de Deus. Dá uma olhadinha quem está do teu lado aí. Deixa eu te dizer uma coisa, viu? É filho e irmão teu, é filho. É filho de Deus. Olha para quem você não gosta aí, olha, dá uma olhadinha, deixa eu ver. E você acredita que teve gente que olhou? Se nós fazemos parte da família de Deus, é duro de engolir, mas você é meu irmão. Viu? Né, Serginho? Você já amou quem não te ama? Não, eu não. Eu amo quem me ama, está errado. O grande segredo é você amar quem não te ama, olhar para quem não te olha, isso é graça. Perdoar quem não te perdoa, ir atrás de quem não vai atrás de você, abraçar quem não te abraça, sorrir para quem não sorri para você. Nós quando não gostamos de alguém, fechamos a cara, e eu sou expert nisso. Eu quando não estou contente com alguém, é natural que esse alguém venha, pastor, você está bem? A começar da minha casa, minha filha. Papai, você está bem? Mas por que você está perguntando? É que o senhor não está falando comigo? Aí sabe o que você fala? Eu estou bem, não adianta perguntar. Não está vendo que eu não estou bem? Né? Onde estão as palavras doces no momento que você é afligido? E acrescentai ao amor fraternal. Agora vai pegar bem. O quê? Nossa, gente. Acrescentai ao amor fraternal, está na Bíblia que nós estamos pregando, no capítulo que nós estamos pregando. Fale. Caridade. Mas caridade não é amor? Eu já dei esse exemplo, vou repetir. O amor é o motor do carro. E caridade é o combustível que faz o motor funcionar. Sabe o que é isso? Materializar o amor. Eu amo, eu te amo, mas não faz nada. Eu amo tanto eles, mas o que você faz por eles? Nada. Isso não é caridade. A caridade é a materialização do amor. Quando eu digo que eu te amo, você vê nas minhas atitudes que eu te amo. Porque no momento em que você erra, eu não saio de perto de você. Não é assim, presbítero? Tiago. Não é assim, presbítero Luiz Cláudio? A turma fala assim, nossa, será que esses daí não amam? A turma não julgue, viu? Porque é pecado tal qual. Não. Amar é você estar perto quando não tem nenhuma razão para você estar. É que nem aqueles soldados que estão na guerra. E que um fala para o outro, não levanta a cabeça que o fogo está terrível. Daqui a pouco o outro levanta e pá, o seu burro, não falei para você não levantar a cabeça, olha aí agora aguenta aí. É isso? Não, caridade é socorrer. É a materialização do amor fraternal. Muito bem.
Agora nós vamos para frente. Verso de número 8, você vai ler comigo. De 2 Pedro 1. Está aí aberto? Teve gente que já fechou, né? O Fantástico vai atrasar hoje, tá bom, gente? Amém o quê? Amém o quê? Eu não falo que aprende de cor. Eu falei agora, acho que foi quinta-feira. Falei, tem gente que fala, às vezes a gente está falando aqui, nossa irmãos, nosso querido irmão foi atropelado por carro. Tem gente, glória a Deus. É o vício de falar. Então, 8. Vamos ler? 8, vamos lá. Porque, primeiro, porque se em vós, que mais? E abundarem estas coisas, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou falando, desde a diligência, se houver na tua vida, você não vai ser estéril no conhecimento de Cristo, você vai conhecê-lo intimamente. Vamos para frente. 9, vai, olha aqui. Pois, pronto, está respondido. Quem é cego e não sabia? Aquele em quem não há estas coisas é cego. Você não sabia, agora está sabendo. Cabe a você destruir a tua cegueira, porque agora você não está mais ignorante, agora você sabe como deixar de ser cego. Se estas coisas abundarem na tua vida, você não será cego, nada vendo ao longe. Olha outro detalhe de quem é cego: havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se essas coisas não fizer parte da tua vida, você não vai esquecer do que você pecou. Isso vai te martelar, a tua mente vai ser bombardeada, o inimigo vai te afrontar, mas se houver isso em você, os teus antigos pecados todos, a tua memória vai se lembrar, trazendo esperança de que Jesus pagou por todos eles. Quem tem estas coisas, diligência. Vamos lá. Diligência, que mais? Fé, que mais? Virtude, que mais? Ciência, o conhecimento, que mais? Temperança, que mais? Paciência, que mais? Piedade, que mais? Amor fraternal, que mais? Caridade. Se tiver em abundância na tua vida, a tua vida passada já está apagada. Porque aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais o quê? Fique em pé. Alguém nessa noite aqui no santuário pode dizer que é cego e não sabe? Hã? Me respondam, gente. Por quê? Porque o Senhor te mostrou como destruir a cegueira. Eu ia fazer apelo. Mas aí no teu lugar, quem aprendeu a destruir a cegueira hoje? Você não sabia. A partir de hoje, alguém pregou para esclarecer a tua mente
tua alma, a tua postura. A partir de hoje, os teus olhos se abram. O colírio do Senhor foi pingado aí. Apocalipse 3,18. Rogo-te que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu louvo a Deus por isso. Feche os teus olhos. Agora é o momento de um instante bem rápido, você olhar para dentro de você. Medita nessas coisas um pouquinho. Pela primeira característica da igreja de Laodiceia, nós aprendemos muito nessa noite. Tem as outras 4 ainda. Mas elimina essa da tua vida. Peça ao Senhor que te ajude. Sozinho nós não conseguimos. Por isso eu disse, sozinho nós não conseguimos. Que Deus ilumine os olhos do teu entendimento. Saia daqui hoje, não mais ignorante concernente à cegueira. Mas como aconteceu com Paulo, aconteça com você, as escamas caiam dos teus olhos. E você possa dizer, eu estou vendo. Eu abençoo o teu povo com esta bendita palavra. E no erguer da minha destra sobre toda a tua igreja, eu te suplico, toda cegueira caia por terra. E que esta abundância da tua palavra reine no nosso interior. Obrigado, Senhor, pelo teu amor tão grande. E como aqueles que hoje em